Bom dia, paz de Deus. Hoje, dia 9 de setembro, e hoje o nosso devocional falará da parábola do credor incompassivo. Passagem do dia Mateus, capítulo 18, versículos 32 e 33. Então, o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Pedro perguntou a Jesus: Quantas vezes deveria perdoar o seu irmão? Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Para explicar, contou esta parábola. Um servo devia ao rei uma quantia impagável, uma dívida enorme. O rei teve compaixão e perdoou toda a dívida. Esse mesmo servo, ao encontrar um conservo que lhe devia muito pouco, não perdoou e o lançou na prisão. O rei, ao saber, ficou indignado e entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo. Somos como o servo perdoado. Nossa dívida espiritual para com Deus é impossível de ser paga por méritos próprios. Mas Cristo nos perdoou na cruz gratuitamente. Somos tentados a agir como servo incompassivo, guardando as mágoas, cobrando pequenas ofensas, esquecendo que fomos alvo da graça maravilhosa, uma graça imensa. O perdão é central no reino. Quem experimenta o perdão de Deus deve se tornar canal deste perdão. A dureza de coração mostra que ainda não entendemos o tamanho da graça recebida. Perdoar é libertador. Não significa ignorar a justiça, mas entregar nas mãos de Deus e não permitir que ofensas nos oprima. Glória, glória a Deus. Este é um tema realmente muito delicado, porque vemos diariamente, né? O nosso eu querer agir, né, por impulso e querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós temos que entender, né? Em primeiro lugar, perdão, ele não é opcional, né? Ele realmente tem que ser liberado. Ele não faz lógica para nós, mas ele não está nessa lógica deste mundo, mas ele está na lógica do céu. E nós, como servo incompassivo, nós tínhamos, né, uma dívida inipagável. Eu nem sei falar isso, olha, até me enrolei aqui. Uma dívida que não poderia ser paga, mas impagável, né? Agora saiu. E Jesus, na cruz, morreu por nós. Ele pagou toda a nossa dívida. E aí, quando a gente, né, reconhece isso, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa dívida ela é paga. Porém, nós também temos que aprender a andar nesse perdão, nesse amor que Jesus teve por nós, porque mesmo sendo pecadores, mesmo tendo uma dívida gigantesca, Jesus morreu por cada um de nós. Ele pagou na cruz todos os nossos pecados. E nós vamos continuar andando como esse servo incompassivo? Vamos continuar guardando mágoa, querendo fazer justiça com a própria mão, né? Querendo cobrar pequenas ofensas? A gente vai continuar fazendo a mesma coisa? A gente vai continuar andando como velho homem? Não, nós precisamos ser transformados, porque se nós não formos transformados, vai acontecer como nessa parábola. O rei ficou sabendo o que fez? Pegou esse servo incompassivo e entregou para que ele pagasse tudo.
e nós vamos ter que pagar as nossas dívidas. E aí não vai ter como. E aí a gente já sabe para onde a gente vai, né? A gente já conhece o nosso destino final se nós não andarmos conforme a palavra. E é um destino que nem eu, nem você queremos, né? Nós queremos a vida eterna, nós queremos viver glorificando a Deus, né? Realmente para a vida toda e não sofrendo no lago de fogo. Porém, nós precisamos nos libertar de tudo isso. Assim como Jesus nos perdoou, nós precisamos perdoar. Porque assim como fomos perdoados, temos que perdoar. E se nós não liberamos perdão, automaticamente nós também vamos perder esse perdão que Jesus nos deu, né? Porque tudo que julgamos, à medida com que julgamos, nós também seremos julgados. Precisamos entender isso. Então, se a gente não perdoa, aquele perdão que Jesus nos liberou, aquele perdão, aquele acesso a Deus que ele nos deu, ele simplesmente vai acabar. Por quê? Porque nós não seremos mais considerados filhos e filhas de Deus. Se nós não andarmos pela palavra, se nós não liberarmos perdão, se não andarmos em amor, se não formos transformados, nós não teremos a vida eterna. Nós seremos jogados aos verdugos até que paguemos o que devemos. E sabemos que não tem como pagar. Sabemos que a nossa dívida é uma dívida que não tem como a gente pagar. Então, é hora da gente se limpar. É hora da gente liberar perdão. É hora da gente amar o próximo como a nós mesmos. É hora de parar de querer fazer justiça com as próprias mãos. Entregue tudo a Deus. Ore pelo seu próximo. Ele te ofendeu, ele te magoou, ele te roubou, ele cometeu assassinato. Ore por ele. Ore, é o que devemos fazer, é orar. E não orar pedindo para que Deus pese a mão. Não! Nós temos que orar para que os olhos do entendimento se abram, para que eles também possam ser transformados, para que eles também possam se arrepender do que fizeram, para que eles possam entregar realmente a vida para Jesus e serem transformados, né? Muitas vezes a gente vê coisas ruins acontecendo e nos realmente isso dói dentro de nós, né? Mas nós não podemos ser daqueles que, não, vamos. Essa pessoa não merece salvação. Essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa não pode ser liberada do perdão. Não, nós não somos assim. Porque se Jesus fosse fazer isso conosco, esquece, nós não estaríamos aqui. Ele não teria morrido na cruz. Nós não teríamos a salvação. E ele morreu. Ele não olhou as nossas falhas, ele não olhou os nossos erros. Então vamos aprender a amar o próximo de todo o coração. Vamos orar, não importa o que fez, nós temos a obrigação de orar. E é de coração, é realmente pedindo para que os olhos se abram, é realmente pedindo para que eles possam se render a Deus, para ter uma vida transformada. E aí eles vão andar conosco, porque também serão perdoados de todos os pecados. Então, vamos entender isso? Vamos. Eu sei que não é fácil. Eu sei, porém, é a palavra. E se hoje nós temos o Espírito Santo, quer dizer que hoje nós somos capacitados a isso. Então, quando for difícil, quando você quiser agir por conta própria, fale para a tua alma, cala-te. É o meu espírito que está no comando, é o meu espírito que vai andar resolvendo essa situação. E em nome de Jesus, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou realmente entregar para Deus, para que Deus abra os olhos do entendimento, que essa pessoa possa ter o conhecimento, se arrepender, pedir perdão e ser salva. E aí nós vamos estar fazendo o que realmente temos de fazer. Que Deus nos guie, nos ajude e nos abençoe, porque essa é a nossa obrigação. Lembre-se, se você não andar em perdão, você vai perder tudo o que Deus tem preparado para você. Oração. Senhor, obrigado, porque em Cristo perdoaste todos os meus pecados, uma dívida que eu jamais poderia pagar. Ajuda-me a refletir esse mesmo perdão aos que me ofendem. Tira de mim todo ressentimento e enche meu coração de compaixão. Que viva como alguém
alcançado pela tua graça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Sei que essa parábola trouxe um assunto que não é fácil, mas não é fácil nem para mim, pode ter certeza disso. Mas nós somos capacitados para isso, então nós temos a obrigação de andar no amor do tipo de Deus e liberar perdão. Lembre-se, perdão não é opcional, é uma obrigação nossa. Ele é um mandamento para mim e para você. Deus abençoe.